Oi, gente, tudo bom? Aqui é a Sara e hoje eu vou falar pra vocês os livros que eu li no mês de março. Cara, eu tava reunindo os livros pra trazer aqui pra falar com vocês e eu percebi que eu achava que a maioria dos livros que eu tinha lido tinha sido em fevereiro, de tanto tempo que parece assim que eu terminei essas leituras. Sei lá, pra mim março foi infinito, ao mesmo tempo que passou muito rápido. Não sei, complexo. O tempo é complexo, Tá, enfim. Março eu acabei não lendo muito. Foi o mês que voltou a minha pós. Eu tava focada em algumas coisas relacionadas ao trabalho. Também tive algumas questões de saúde. Então eu acabei não lendo muito. Fiz uma maratona de Grey's Anatomy? Fiz. Mas isso não ajuda muito com as minhas leituras, não é mesmo? Então vamos falar sobre o que eu li. O primeiro livro que eu efetivamente, assim, terminei no mês de março foi Just After Sunset, do Stephen King. Eu tinha até esquecido que eu tinha lido esse livro em março, pra vocês terem uma noção de, assim, minha questão de noção de tempo, assim, tá muito afetada. É, esse livro aqui eu li a maior parte em fevereiro, e eu considero que ele é uma leitura de fevereiro, porque eu deixei, tipo, alguns contos, acho que 2 contos, pra ler em março, e eu li, tipo, assim, nos primeiros dias, então... Mas, assim, gostei bastante. Alguns contos eu gostei bem mais do que outros, né? Do que é normal no livro de contos. Mas, no geral, a média, assim, ficou 3,5 estrelas, então foi uma nota boa. Consegui aproveitar bastante desse livro. Daí, o próximo livro que eu terminei foi Até que a Culpa Nos Separe, da Liane Moriarty. Gostei muito desse livro. Ele foi um livro que me deixou, não sei, me fez querer ficar lendo ele toda hora. Eu peguei, na verdade, um audiobook dele. Fazia muito tempo que eu não pegava um livro da Liane Moriarty e gostei bastante de retornar para as histórias dela, sabe? Esse daqui vai contar a história de 3 casais de amigos, basicamente. Nem todos são tão amigos assim. Que se reúnem para um churrasco, assim, no domingo à tarde. E uma coisa acontece. E isso muda muito a relação deles, muda muito a vida deles. E aqui nesse livro, como em basicamente todos os livros da Liane Moriarty, a gente sabe que alguma coisa grave aconteceu nesse churrasco, mas a gente não sabe o que. E a gente vai descobrindo ao passar do tempo, né? Aqui a gente vai alternando capítulos no presente e no passado. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece esses personagens agora e a gente vê o resultado do que aconteceu nesse churrasco, nossa, até confundi a língua aqui, a gente ainda consegue ver como que eles estavam interagindo naquele momento e dá pra ver a mudança que aconteceu. Muito bom, gostei bastante desse livro. Eu dei 4 estrelas pra ele. Eu acho que, assim, demorou um pouco pra eu ficar intrigada com a história. Eu acho que não foi uma história rápida de ser absorvida, uma história rápida de você se envolver com os personagens. Mas foi um bom livro, gostei bastante de ter retornado pra leitura dela. Quero pegar mais livros da Liane Moriarty. Gostei bastante de ouvir o audiobook. O audiobook que eu ouvi era uma narradora só, mas ela, né, fazia as vozes de cada personagem. E ela era uma narradora australiana, né? Todos os livros da Liane Moriarty acontecem na Austrália, então tinha sotaque, que eu achei bem legal. Daí, o próximo livro que eu terminei foi A Assombração na Casa da Colina, da Shirley Jackson. E assim, do dia que eu terminei esse livro pro dia que eu terminei esse livro, acho que foram 2 semanas. Então, assim, foi um mês difícil, foi um mês difícil. Mas gostei muito desse livro, esse daqui foi 5 estrelas, com certeza. Eu amo os livros da Shirley Jackson. Eu gosto da forma como ela retrata personagens que... Não sei, você não consegue, não dá pra confiar muito neles. Todos os narradores dela, assim, são meio... dúvidas, você não sabe o que tá passando pela cabeça deles, sabe? Então, gostei bastante. Essa história eu tô querendo ler desde quando saiu a série da Netflix, né? E é muito interessante. A história, assim, aqui no livro é bem diferente da história da Netflix. Se bem que tem algumas semelhanças, assim, bem características. Mas, nossa, eu adorei, adorei o final. Fiquei com bastante medo. Eu li assim à noite,
Comecei a ler esse livro em um dia que teve um apagão aqui. Aqui na minha quadra toda ficou sem luz. Tipo, uma sexta-feira à noite, tava chovendo, assim. E daí eu peguei e eu li a luz de velas, assim. E daí eu tive vários pesadelos, foi ótimo, foi muito bom. Gostei bastante desse livro. E eu acho que entre esse e Sempre Vivemos no Castelo, eu acho que eu prefiro Sempre Vivemos no Castelo. Não sei, eu ainda não cheguei nessa conclusão. Mas eu sei que eu quero pegar outros livros da autora. Mas enfim, sobre o que fala esse livro, né? Esse livro, na verdade, fala a história da Eleanor, da Theodora, do... Nossa, já até esqueci o nome dos personagens. Faz tanto tempo que eu li esse livro. Do Dr. Montague e do Luke. Então, assim, o que é? O Dr. Montague, ele é um antropólogo, ele é um cientista, sim, antropólogo, que ele tem interesse por questões sobrenaturais, só que ele quer comprovar isso cientificamente. Então, assim, ele pega e ele... existe uma mitologia, né, sobre essa casa da colina, assim, algumas coisas aconteceram ali, e daí ele convida várias pessoas, na verdade, para acompanhar ele nessa jornada, assim, num verão, para poder explorar esses acontecimentos sobrenaturais e poder relatar de forma científica. E são, no final, assim, 3 pessoas que vão acompanhar ele. Primeiro é o Luke, que é o herdeiro dessa mansão. O segundo é a Theodora, que ela tá ali numa relação meio conturbada na casa dela, ali tem algumas coisas acontecendo, mas ela tem, assim, como se fosse, assim, poder. Ela consegue adivinhar as coisas que vão acontecer, ela consegue adivinhar algumas coisas, então é meio que como se ela pudesse ler mente, sabe? Bem interessante. E a Eleanor, a Nellie, que quando ela era criança, ela experienciou alguns acontecimentos sobrenaturais. E agora que a mãe dela faleceu, ela tá meio sem saber o que fazer da vida. Então ela vai lá, junto com esses personagens. E é muito interessante, dá medo. Você fica confuso várias horas, assim. Eu acho que, assim, os livros da Shirley Jackson te deixam confuso em vários momentos, assim. Você se perde um pouco no que tá acontecendo. Mas eu acho que faz parte do estilo de escrita dela. Ser uma escrita, assim, um pouco mais... sei lá... É pra ser algo meio perdido, pra você se sentir tão perdido quanto os personagens? Eu tenho a impressão de que é pra ser assim, sabe? Mas então, gostei demais desse livro. Ele é super curtinho e, sei lá, aproveitei demais. Ele foi um ótimo livro pra me tirar, assim, um pouco da ressaca que eu tava. Daí, o outro livro que eu terminei foi... Eu vi ele em audiobook. Esse mês eu recorri bastante a audiobooks, porque realmente não tava... a fim de parar pra ler, também não tava conseguindo focar muito quando eu parava. Mas eu terminei a trilogia da Rebelde do Deserto com a Heroína da Alvorada. E... não gostei muito. Eu acho assim... eu acho que esse livro, ele finalizou muitas coisas, assim. Ele atou vários nós que estavam soltos. Só que eu achava que não precisava tanto, tipo... ter aqui meio que um epílogo, assim, e eu acho que não precisava, não sei. Eu gosto quando as coisas ficam meio no ar, assim, que a gente pode imaginar o que aconteceu, sabe? Não sei quando falam, não sei. Eu sei que faz parte da história, mas não sei. Eu acho que a gente também encontrou algumas questões, algumas respostas para algumas questões que a gente tinha tido nos últimos livros. Teve personagens aqui que foram introduzidos, que foram bem legais. Eu acho que aqui, o que eu realmente não gostei muito, é que muitas questões da mitologia do mundo da Rebelde do Deserto foram apresentadas nesse livro. E ele é o último. E não tem problema, porque foram, assim, mais informações adicionais, não era nada, assim, que se você lendo os primeiros você ia ficar mega perdido. Mas eu acho que poderia ter sido feito de outra forma, sabe? Talvez ao invés de colocar todas essas informações aqui, fazer um livro de mitologia, de contos de mitologia. Eu sou muito a favor. Se você criou um universo que tem uma questão religiosa, mitológica muito forte, faça um livro sobre isso.
Não tem como dar errado. Pra mim, não tem como dar errado. Porque eu acho muito interessante. Você já tem um público ali que tá envolvido ali com o mundo, com a história dos personagens. E daí você coloca lá um livro só sobre a mitologia, só sobre esses aspectos. Eu acho que faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque a gente consegue entender melhor o que tá acontecendo. A gente consegue se sentir mais parte desse mundo. E como isso foi, assim, feito de uma forma, assim, bem espalhada durante esse livro, eu acho que não foi muito legal, sabe? Tinha algumas informações de alguns mitos aqui que eram muito importantes, assim, não muito importantes, mas eram, assim, bem relevantes pra história. E, assim, que a gente já tinha visto em outros livros, mas eu já tinha até me esquecido. E daí tinha alguma coisa que era em relação ao conflito principal ali, era uma mitologia muito forte ali, da destruidora de mundos, e eu acho que poderia ter sido uma coisa que se tivesse sido aprofundada desde o primeiro livro, tivesse sido trazida, assim, bem desde o primeiro livro, eu acho que ia ser uma coisa mais legal. Quando a gente encontrasse essa questão aqui, ia ser mais legal. Mas não foi o que aconteceu, então... Mas, basicamente, aqui é a história da Rebelde do Deserto, a gente vai encontrar a história da Amani, que ela mora, assim, no fim do mundo, assim, tipo, numa cidadezinha, assim, no fim do mundo, de mineradores, assim, eles fazem armas e tal, e eles têm um controle ali no mundo que eles estão aqui, eles estão no deserto, e quem que controla, assim, é o sultão. O sultão, assim, é um personagem, assim, bem malvado e tal, e daí existem uns rebeldes pra derrubar o sultão, então, assim, é mais ou menos isso. Mas, não sei, eu acho que essa questão da mitologia pegou muito pra mim. Daí, eu não tenho esse livro em mãos, porque eu ouvi em audiobook. De novo, outro audiobook que eu ouvi. Que foi There's Someone Inside Your House, da Stephanie Perkins. Ai, dá até preguiça só de pensar nesse livro. Tipo assim, tava bem legal no começo. Eu acho que assim, 20%, tá, uns 30% assim do livro era tipo assim, você não sabia o que estava acontecendo, você estava sendo apresentado pros personagens, tem ali um mistério ali que você tá tentando pensar, você tá ao mesmo tempo... É porque assim, vou contar a história do livro. Esse livro vai falar a história de uma menina que ela se mudou do Havaí pra uma cidadezinha assim, no meio do nada, nos Estados Unidos, porque ela teve ali um conflito com os pais dela, e dela tá morando com a avó. E o que que acontece? Ela tá, acho que no último ano do ensino médio, e começa a acontecer assassinatos de pessoas da sala dela, tipo assim, e é uns assassinatos brutais, assim, em que as vítimas aparecem, assim, com cortes, assim, profundos, é uma coisa assim, bem brutal. E a parte mais legal desse livro é que você acompanha o momento que a pessoa vai morrer. Então, assim, existe ali a nossa personagem principal e a gente acompanha o ponto de vista dela. E daí, sempre que muda o ponto de vista, você sabe que alguma coisa vai acontecer com aquela pessoa, porque a gente acompanha, né, o assassinato dessa pessoa. E é muito legal isso, a gente faz com que a gente fique se questionando, assim, quem que é o assassino e tal. E eu tava gostando muito dessa dinâmica. Esse mistério, ao mesmo tempo que a gente tava conhecendo ali essa personagem que é relativamente nova na escola, que tem os amigos dela, que tem interesse romântico, e daí a gente fica se questionando assim, tipo, quem pode ser, ao mesmo tempo que ela tá lidando com várias questões emocionais, várias questões da família dela. E daí a gente vai acompanhando esses assassinatos, e daí você fica, tipo assim, você tem algumas pistas, assim, de quem pode ser essa pessoa, de quem pode ser esse assassino. Só que daí, eles revelam o assassino, acho que assim, 50% do livro, assim, já tá... revelam o assassino, tipo, na metade do livro revelam. Então, assim... eu acho que podia ter esperado mais, sabe? Eu acho que ia ter sido bem mais legal se eu tivesse esperado mais. Depois que o assassino foi revelado, eu perdi a vontade de ler o livro. Porque assim, eu falo que até os 30% tava muito legal, porque tava acontecendo esses assassinatos, a gente tava, tipo, conhecendo tudo que tava acontecendo. E daí, tipo assim, dos 30% até os 50%, ficou um pouco chato, porque começou a ficar muito voltado pro romance. E daí, nos 50%, aconteceu
um outro assassinato e a gente descobre quem que é o assassino. Daí, basicamente, dos 50% até o final, vamos pegar o assassino. Ai, achei meio... Fiquei assim, não gostei. Mas foi bom ter pego em audiobook, porque pelo menos não gastei meu dinheiro com esse livro. Mas, não sei, não foi uma experiência muito legal. Daí, o próximo livro que eu terminei, esse daqui vocês já sabem. Esse daqui, vocês me acompanharam lendo ele, que é Herdeira do Fogo, o terceiro livro de Trono de Vidro, da Sarah J. Maas. Esse livro, calhamaço, extremamente anotado, que eu li em 2 dias. E foi a melhor experiência que eu poderia ter, ler esse livro em 2 dias. Tava precisando, eu tava muito empacada com as minhas leituras, não tava conseguindo, assim, ler livro físico, assim, tava muito difícil pra prender minha atenção. Foi bem bom ter deixado esse livro agora, assim, pro final do mês, assim, porque daí eu pude também já encarar que eu já tô quase lendo o outro, sabe? Tipo, tô empolgada. Esse livro aqui, eu falei mais sobre ele no vlog, então se você tiver interesse, é só assistir. Mas gostei bastante, eu acho que eu dei umas 4 estrelas e meia, não sei. E daí, depois desse livro, eu não terminei mais nenhum. Mas eu dei continuidade e iniciei alguns outros. No momento, tô ouvindo o audiobook de O Exorcismo da Minha Melhor Amiga, eu acho que é isso, é essa a tradução. Interessante, eu ainda tô bem no começo, eu acho que eu não ouvi nem 1 hora direito, então não sei muito bem o que tá acontecendo, mas interessante por enquanto. Se passa nos anos 80, então é uma... Sei lá, é um estilo diferente, né? Porque a gente tá tão acostumado a ler livros contemporâneos, né? Então é legal mudar um pouquinho essa questão. Também comecei esses tempos Vozes de Chernobyl, da Svetlana, e tô gostando bastante, mas eu tô lendo assim com bastante calma, porque assim... é triste, né? É uma história assim triste, é uma história assim que tem muitas questões políticas envolvidas, então assim, não é uma leitura assim, ai, vamos ler. Não, você tem que estar, tipo assim, com uma mentalidade, tem que estar com a cabeça pra ler esse livro. Mas tô gostando bastante, tô aprendendo bastante com ele. Aqui a gente tá acompanhando o relato de pessoas que viveram, né, ali perto de Chernobyl, durante a explosão, né, que teve do... Meu Deus, esqueci do reator, lá em 86. Então, é muito legal. Quem viu aquela série da Netflix, do Chernobyl, tem uns relatos que são muito parecidos. Eu não lembro agora se tinha sido baseado nesse livro, porque daí eu fiquei pensando que talvez pudesse ter sido. Mas muito bom. O primeiro relato que a gente encontra é uma história que a gente acompanha na série. Então, muito, 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 muito interessante, é muito triste. São histórias, pessoas reais, falando sobre algo que elas realmente viveram. E... Ai, assim, dá um aperto no coração, sabe? As pessoas falando sobre as coisas que elas perderam, sobre as pessoas que elas perderam. Mas eu tô aprendendo muito com esse livro, eu sou muito grata por poder ler ele. Mas assim, tem aos poucos. E também dei continuidade à Ana Karenina, mas assim, com muita preguiça. Tô lendo esse livro com muita preguiça. Eu não desisti de colocar, assim, uma meta, desisti de colocar um tempo pra acabar esse livro. Vou lendo conforme dá vontade. Porque, assim, eu tô passando por um momento, assim, que leitura não é minha prioridade, sabe? Então, e quando eu tô, assim, descansando, eu não quero ler, eu quero fazer uma coisa mais fácil, eu quero assistir uma série, eu quero dormir. Então, é difícil já pra eu pegar um livro, que é algo que eu gosto muito de fazer, e é algo que eu não gostaria de parar de fazer. E daí, se eu pego livros pesados ou livros que eu não tô muito afim de continuar, acaba empacando, assim, minhas leituras. E eu não quero, sabe?
deixar de ler só porque eu quero cumprir uma meta com um livro que eu não tô nem curtindo muito. Então, eu tô indo aos poucos, um dia eu termino ele, quem sabe até o final do ano. Mas é isso, gente. Não foi melhor mês de leitura da minha vida, mas foi um mês de leitura. Passou, aconteceu, tive escolhas felizes e infelizes e tá tudo bem. Tudo a gente coloca como aprendizado. Tô percebendo, assim, que não faz bem também colocar muita pressão pra leitura, pra ler livros pesados quando eu não tô bem, então tô pegando mais leve comigo. Mas é isso. Me conta aqui embaixo como que foi seu mês de leitura, o que que você achou. Coloque aqui o seu carinho, sua mensagem de apoio, não só pra mim, mas pra todo mundo que tá passando por um momento difícil agora. É sempre bom receber um carinho assim. E não se esqueça de curtir, de se inscrever, de me acompanhar. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.